O novo ministro da Justiça, pastor terrivelmente evangélico André Mendonça, errou feio ao fazer, no dia da sua posse, uma analogia a Bolsonaro como profeta contra a criminalidade há mais de 30 anos. E ainda disse: eu sou seu servo. Mas o que esperar desse novo ministro? Não na sua categoria e capacidade como jurista, como advogado-geral da União, como funcionário de carreira da AGU. Mas o que esperar de um pastor que assume um ministério, trazendo na sua bagagem uma posição já favorável à flexibilização do isolamento social, no momento em que nós já estamos hoje com muito mais de 7 mil mortes? O que esperar? O mais triste para mim, que sou evangélico, ou melhor dizendo, sou cristão, é saber que ele é um pastor. Vem comigo, vamos analisar juntos, vamos refletir juntos sobre essa terrível fala do novo ministro, pastor André Mendonça. Eu sou Marcos Vinícius, esse é o canal Para Tocar a Alma, e você é meu convidado para refletirmos hoje sobre esta frase do novo ministro da Justiça, André Mendonça. Muito bem, existe profeta hoje? Eu não vou discutir aqui a teologia completa sobre se existem profetas ou não. O que eu sei é que, apesar de existirem divisões no meio evangélico sobre cessacionismo, continuismo e etc., muitos ismos, existem profetas porque existem pessoas que falam da parte de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria definir com você, para a gente tentar entender essa declaração e porque eu discordo profundamente dessa afirmação do pastor André Mendonça, agora ministro da Justiça e Segurança Pública, o que é um profeta? Um profeta, basicamente, então eu quero falar muito basicamente, para não alongar muito o vídeo e não cansar você. Um profeta era alguém que tinha um chamado de Deus para transmitir uma mensagem da parte de Deus. Então, isso é um profeta, alguém que transmite uma mensagem da parte de Deus. Um profeta, ele não é dono da mensagem. Então, o primeiro erro que eu vejo é quando o pastor André Mendonça, hoje ministro, então, diz profeta contra a criminalidade. Como se o profeta é que escolhesse a mensagem que iria transmitir. Normalmente, no Antigo Testamento, especialmente você que lê a Bíblia, você que frequenta uma igreja e que não deve nem lembrar desse nome, né, dessa expressão, profetas menores, especialmente os profetas menores, era muito claro ali, profetas como Amós, Zacarias, Joel, eles estavam falando da parte do Senhor. Normalmente, a mensagem deles começava dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então eu queria até fazer uma construção de palavras com você para te dizer o seguinte: o profeta, ele não é dono da mensagem. Na verdade, a mensagem se apossa dele. É interessante, por exemplo, você observar João Batista, que foi o precursor de Jesus, né? Preparou o caminho do Senhor. É dito no seu nascimento que ele receberia essa função da parte de Deus. Ou seja, o profeta, ele iria receber de Deus a mensagem de preparar o caminho do Senhor. Então, de certa forma, a mensagem é que domina o profeta, não o profeta é o dono da mensagem. Então, esse para mim é o primeiro equívoco da fala do novo ministro da Justiça, pastor André Mendonça. Bolsonaro não poderia ser Bolsonaro não poderia ser profeta contra a criminalidade, como se ele escolhesse um tema para o qual ser profeta. Então, esse é o primeiro grande equívoco e que causa muito mal aos cristãos da fala do pastor André Mendonça, hoje ministro. E ainda dentro desse aspecto, onde André Mendonça diz profeta contra a criminalidade por mais de 30 anos, cabe uma pergunta. No seu mandato, na sua vida política, por mais de 28 anos, né, mais ou menos 30 anos mesmo como político, incluindo agora como presidente, mas há uns 28 anos para trás, o que realmente Bolsonaro fez contra a criminalidade?
Então, incorreria aí o pastor André Mendonça num segundo erro. Primeiro, de associar a fala profética a uma mensagem que a pessoa se tornaria dona daquela mensagem. Segundo, pelo contrário, não tem nada, não existem ações de Bolsonaro enquanto parlamentar contra a criminalidade no Rio de Janeiro. Inclusive, é interessante notar que a visão de Bolsonaro sobre criminalidade não é uma visão profética, né? Ele não tem uma fala profética sobre isso. Há um vídeo dele da campanha, quando perguntaram a ele sobre economia, ele diz o seguinte: eu não sei nada sobre economia, eu sei matar. Eu fui treinado para matar. A fala de Bolsonaro sobre criminalidade é prender, punir, matar. Nunca vi aqui no Rio de Janeiro um projeto de médio ou longo prazo sobre criminalidade que envolva a pessoa do Bolsonaro parlamentar. Então, se não tem como parlamentar, muito menos como profeta. Não seria assim que um profeta lá do Antigo Testamento, ou mesmo os profetas que existiram no Novo Testamento, agiriam em relação à criminalidade. Então eu vejo o primeiro grande equívoco aqui do pastor André Mendonça. E por que eu digo isso? Aí eu entro no segundo aspecto. Um profeta, normalmente, ele falava coisas contra a injustiça. Um profeta tinha profundo apreço pelas pessoas sem voz. Eu citei João Batista. O próprio ministério de João Batista demonstra isso. João Batista foi para o deserto. Iam até ele as pessoas desprezadas pela sociedade naquela época. E foi entre essas pessoas que, inclusive, o maior de todos os profetas, Jesus Cristo, iniciou o seu trabalho aqui na Terra. Então, um profeta, ele olha essas coisas, injustiça, pessoas que não têm voz, os sofredores. Um profeta, ele acolhe os sofredores, ele se importa com quem está sofrendo. Os profetas lá, Elias e Eliseu, foram profundamente envolvidos diversas vezes com pessoas que estavam padecendo, pessoas com fome, pessoas que tinham perdido entes queridos. Então essa é a visão de um profeta. E aí eu me pergunto, e pergunto a você, pastor André Mendonça, o Bolsonaro, profeta, está se importando? Esse foi inclusive o tema do meu último vídeo, com as pessoas que estão morrendo da Covid-19. Para ele disse: e daí? Eu tenho Messias no nome, mas não faço milagre. Essa não é a fala de um profeta. Ele está hoje se importando com as milhares e milhares de pessoas que não estão conseguindo receber os R$600 da ajuda emergencial. Isso seria uma postura profética. Então eu discordo, volto a dizer, discordo veementemente da fala do pastor André Mendonça sobre comparar, fazer essa analogia. Acho que foi um desserviço muito grande à fé cristã, à fé evangélica, ao ensino da Bíblia. Tá? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Além dessas características que eu coloquei da mensagem, do tipo de mensagem de um profeta, existem outras características muito importantes sobre um profeta. Um profeta normalmente é caracterizado como uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa? Pessoa piedosa não é a pessoa que tem pena de todo mundo, né? Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem um estreito e profundo relacionamento com a divindade. No caso, na alusão do André Mendonça, seria ao Deus bíblico, ao Deus que está no Antigo e no Novo Testamento. Em outras religiões, seria a divindade que preside aquela religião. Um profeta é um homem piedoso. Inclusive, eu vou deixar para vocês, aí na descrição do vídeo, um link de um estudo da revista Ultimato sobre profetas, né? O que é profeta. Eu me baseei em algumas coisas nesse estudo e eu vou deixar para vocês aí. Vale muito a pena você ler. Não importa se você é evangélico, cristão ou não cristão, vale a pena você ler para você entender aonde erra André Mendonça nessa colocação de chamar Jair Messias Bolsonaro de profeta. E algumas outras características que eu queria trazer aqui para você é o seguinte: profetas, eles não se consideravam pessoas especiais. Essa é uma atitude patente em Bolsonaro. Ele se considera especial. Eu que mando, eu que resolvo, é a minha vontade. Não.
Profetas não se consideravam pessoas especiais. Outra coisa importante, profetas, eles tinham consciência histórica. Bolsonaro parece rejeitar completamente a história. Completamente. Então isso faz parte do perfil de um profeta. E os profetas, eles também tinham e têm uma profunda ética. Profunda ética. E uma preocupação social muito grande. Então, essas características, elas faltam em Jair Messias Bolsonaro. Elas não estão presentes em Jair Bolsonaro. Eu não vou nem discutir se Bolsonaro é cristão ou não. Como eu disse numa publicação que eu fiz esses dias no Facebook, falando sobre Absalão e a atitude de Davi, eu vou deixar também o link aí na descrição. Os pastores que rodeiam Bolsonaro deveriam realmente confrontá-lo e avaliar se ele realmente age como um cristão. A outra coisa interessante sobre a afirmação de André Mendonça é que ele diz: eu sou seu servo. Muito bem. O que eu quero falar aqui? Quero sair um pouquinho do aspecto da religião somente e falar um pouquinho da vida, inclusive da política e do serviço público. Muito bem, André Mendonça, o senhor agora é ministro de Estado e o senhor se colocou como servo do profeta. Para começo de conversa, normalmente seria o contrário, né? O dirigente é que se depara com o profeta e o profeta o admoesta, o profeta o confronta. E o senhor se coloca como servo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor é servo do povo. Ok que o senhor foi escolhido por uma decisão do Jair Messias Bolsonaro, hoje presidente, mas o senhor é servo do povo, o senhor é servo da república, res pública, da coisa pública. Ok que o seu cargo não é semelhante ao cargo que o senhor tinha antes como advogado-geral da União, né, da AGU, da advocacia lá da União, e o senhor entrou por concurso público. Ok, é diferente, mas em última instância o senhor serve ao povo. O senhor não serve ao Jair Messias Bolsonaro, o senhor serve à Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que o Estado é laico. O senhor não tem que fazer esse tipo de colocação. O senhor deve colocar isso somente lá na sua igreja. Eu respeito profundamente a sua opção de apoiar Bolsonaro. Ok, isso eu não vou discutir. Mas trazer isso para o Estado está errado, está equivocado. Finalmente, pastor, o seu discurso também, ele não contribui para a pacificação desse momento. O que eu quero dizer com isso? Quando o senhor incensa Bolsonaro e o coloca na posição de um profeta, e o senhor tendo uma posição como pastor, o senhor faz um desserviço à nossa sociedade. Não só a bolha cristã, não só a bolha evangélica. Por quê? Nós estamos vivendo um momento de enfrentamento muito ruim na sociedade hoje, de uma polarização muito ruim. E curiosamente, evangélicos estão se tornando violentos, capazes de agredir em nome da fé. E isso está muito equivocado. E a sua fala, ela não contribui para diminuir esse clima de tensão. Ela não contribui. Na verdade, se fosse eu a querer elogiar a postura de combate à criminalidade de Jair Messias Bolsonaro, eu diria para ele: Jair Messias Bolsonaro, coloque-se como servo do Senhor ao olhar a questão da criminalidade no Brasil. Eu diria isso para ele. Não que ele é um Messias, porque isso não contribui para o clima de tensão que nós estamos vivendo. Como nós vimos recentemente, um homem partindo para cima de pessoas da saúde pública, enfermeiros, que estavam fazendo um protesto silencioso em prol da morte de colegas. E esse homem já foi identificado como uma pessoa envolvida com igrejas, com trabalho com jovens. Peraí, está errado. E esse discurso seu não ajuda a diminuir esse clima de acirramento. Agora, concluindo o meu pensamento, concluindo a minha reflexão sobre isso, eu me pergunto uma coisa. E antes de eu fazer essa pergunta, eu quero deixar bem claro, pastor André Mendonça, não estou aqui para discutir a sua capacidade jurídica e técnica de ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. Todas as pessoas dos tribunais, aí, inclusive tribunais superiores, reforçam que o senhor é muito capacitado. Não estou aqui discutindo isso. Mas estou discutindo, sim, como evangélico,
como cristão, por que o senhor fez essa declaração? O que está por trás dessa declaração? Simplesmente um elogio? Eu não quero lhe julgar, porque não cabe a mim lhe julgar, não cabe a mim dizer que o senhor fez isso ou não fez aquilo, mas eu gostaria de deixar uma hipótese para reflexão. E a minha hipótese para a nossa reflexão é a seguinte: será que o senhor, ministro, agora eu estou me dirigindo ao ministro, vai trabalhar para segurança pública e justiça no Brasil para todos ou apenas com uma pauta evangélica dentro de um Estado laico? Será? Eu ouso dizer que isso é um equívoco muito grande. É um equívoco muito grande se o senhor estiver pensando isso. Tá? E a outra hipótese minha de reflexão é que a mesma mosca azul que seduziu Moro de se tornar, né, apesar dele negar, e hoje está fazendo política claramente, apesar dele negar isso, de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, será que essa mosca azul já o seduziu, pastor André Mendonça? E a ponto de fazer com que o senhor esteja trazendo esse tipo de elogio a Bolsonaro para garantir a sua vaga no Supremo? Eu não sei, não estou lhe julgando, são pontos de reflexão, são perguntas. E aí eu quero deixar essas duas perguntas no ar. O que você que assistiu o vídeo acha disso? Qual a sua opinião? Se você concorda que Bolsonaro é um profeta contra a criminalidade, se você concorda que ele não é profeta coisa nenhuma, então eu quero deixar essa reflexão e essas duas últimas perguntas. Por que o senhor fez esse discurso? O senhor vai pautar o seu ministério por uma pregação evangélica ou pelos ditames da Constituição? E o senhor foi seduzido pela mosca azul do STF? Deixa essas duas perguntas. Aproveito então também para convidar você para se inscrever no canal, comentar e curtir aí. Tá? E ativa os sininhos das notificações. Um forte abraço, fique bem, cuide dos seus, cuide da sua família. Boa saúde, paz e bem para todos.